Olá, bem-vindo ao Flash Informativo. O governo de Timor-Leste aprovou esta terça-feira 2 milhões de dólares para ajuda humanitária a Moçambique para apoiar milhares de pessoas afetadas pelas cheias que assolam o país desde outubro. A decisão surge após o pedido do governo moçambicano face à gravidade da crise. Os governos de Timor-Leste e de Moçambique reforçaram a cooperação humanitária com a aprovação esta terça-feira de um donativo de 2 milhões de dólares, cerca de 1,16 milhões de euros, destinado a apoiar a resposta à crise provocada pelas cheias em várias regiões de Moçambique. A decisão foi tomada pelo executivo timorense após um pedido formal do governo moçambicano, tendo em conta a gravidade da situação humanitária que afeta centenas de milhares de pessoas, com impacto particularmente severo sobre as mulheres e crianças. Segundo o governo de Timor-Leste, o donativo visa contribuir para a resposta humanitária urgente, reforçar a capacidade de socorro e assistência às populações afetadas e mitigar os efeitos imediatos da emergência. Desde o início da época chuvosa, em outubro de 2025, as cheias já provocaram a morte de 131 pessoas e feriram 144, afetando diretamente cerca de 779.528 pessoas em todo o território nacional, de acordo com o Instituto Nacional de Gestão e Redução de Risco de Desastres. O executivo timorense sublinha que este apoio surge em resposta ao pedido formal do governo moçambicano e reflete a solidariedade de Timor-Leste perante a dimensão da crise humanitária em curso. A Noble Corporation garantiu contratos de cerca de 1,3 bilhões de dólares para 9 plataformas de perfuração. Essa adjudicação representa a primeira entrada da empresa no competitivo mercado norueguês e de plataformas flutuantes desenhadas para operar em condições marítimas extremas. Países europeus selaram esta segunda-feira um acordo histórico para o desenvolvimento conjunto de uma vasta rede de energia eólica offshore. A medida visa, segundo o bloco, reduzir a dependência de importações de gás natural dos Estados Unidos e fazer face aos crescentes custos de transição energética. Na cúpula do Mar do Norte, ministros da Grã-Bretanha, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Islândia, Irlanda, Luxemburgo, Holanda e Noruega comprometeram-se a desenvolver 100 gigawatts de energia eólica offshore. A capacidade prevista é suficiente para abastecer mais de 50 milhões de residências. O acordo dá continuidade a uma promessa feita em 2023, que prevê a construção de 300 gigawatts de energia eólica offshore até 2050. A iniciativa ganhou força após o choque nos preços da energia, provocado pela invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 e pela interrupção do fornecimento de gás à Europa. Apesar de negociado ao longo de vários anos, o anúncio surge num momento sensível. As relações entre a Europa e os Estados Unidos atravessam um período de tensão, marcado pela recente disputa em torno da Groenlândia e pela diplomacia transacional do presidente norte-americano Donald Trump. Os países desenvolvidos defendem que o investimento conjunto em energias renováveis é essencial para reforçar a segurança energética e reduzir a dependência externa. Venezuela prevê investir 1,4 mil milhões de dólares na indústria petrolífera em 2026. O anúncio foi feito pela presidente interina Delcy Rodrigues durante uma reunião de consulta pública sobre a reforma da Lei Orgânica de Hidrocarbonetos, atualmente em debate no parlamento. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, estimou recentemente que o investimento no setor dos hidrocarbonetos em 2026 poderá atingir 1,4 mil milhões de dólares, no momento em que a reforma de lei que regula a atividade está a ser debatida no parlamento e já foi aprovado em primeira leitura. Rodrigues, segundo a imprensa internacional, afirmou que no ano passado o investimento foi de quase 900 milhões de dólares e acrescentou que para este ano estima-se e projeta-se um investimento de 1,4 mil milhões de dólares durante uma reunião de consulta pública sobre a reforma da Lei Orgânica de Hidrocarbonetos com representantes do setor. No discurso, a mandatária destacou os contratos de participação produtiva como um modelo bem-sucedido
que, segundo ela, tem contribuído para o crescimento do setor petrolífero. Atualmente, a Venezuela conta com 29 contratos de participação produtiva já assinados, mecanismos que consistem em empresas mistas e outras formas de parcerias, como alianças técnico-financeiras, embora sem detalhar o seu funcionamento. Rodrigues recordou que estas figuras contratuais foram criadas ao abrigo da chamada Lei Antibloqueio, uma legislação aprovada em 2020 para contornar as sanções econômicas impostas por vários países. A Venezuela retomou as exportações de petróleo bruto após um período quase sem saídas devido às sanções dos Estados Unidos. Este regresso sinaliza mudanças significativas na produção e no comércio petrolífero internacional. A Venezuela começou a retomar as exportações de petróleo bruto depois de um período de quase paralisação provocado pelas sanções impostas pelos Estados Unidos. Segundo a imprensa internacional, a retoma ficou marcada pela saída de 2 superpetroleiros esta segunda-feira, carregados de crudo venezuelano. Estes envios são vistos como os primeiros no âmbito de um acordo de fornecimento de 50 milhões de baris entre Caracas e Washington, que permitiu desbloquear exportações suspensas nos últimos meses. Desde dezembro, as exportações do país estavam praticamente estagnadas. Durante esse período, apenas a petrolífera norte-americana Chevron conseguiu manter algumas exportações ao abrigo de uma autorização especial dos Estados Unidos através de empresas mistas. Antes da retoma das exportações, a produção de petróleo de Venezuela registrou uma queda significativa. Na semana passada, a produção rondava os 880 mil baris por dia, abaixo dos 1,16 milhões registrados no final de novembro. A descida foi especialmente acentuada na faixa do Orinoco, uma das principais regiões produtoras do país, onde a produção caiu de cerca de 675 mil para aproximadamente 410 mil baris por dia. A número 1 do tênis mundial, Aryna Sabalenka, carimbou esta terça-feira a passagem a meias finais do Open da Austrália ao vencer de forma convincente a norte-americana Ivanovic em 2 sets. Na luta por um lugar na final, a bielorrussa terá pela frente a ucraniana Elina Stivolina, igualmente apurada para esta fase da competição. Está tudo dito no Flash Informativo. Acompanhe estas e mais notícias nos nossos serviços noticiosos. Até a próxima!